Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexões e Negócios. Aqui, nós aproximamos as grandes decisões do mundo corporativo e governamental da realidade do nosso dia a dia. Hoje, temos a honra de receber uma figura central na administração da maior economia da Baixada Fluminense. Ela é assistente social de formação, foi subsecretária de assistência social e agora assume o desafio como vice-prefeita de Duque de Caxias, Aline Dual. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Obrigada, é um prazer, é uma alegria poder fazer parte desse momento. É sempre bom conversarmos sobre negócios, sobre conexões e falar um pouco do nosso trabalho à frente da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Aline, você tem uma base técnica muito forte no serviço social. Como essa visão humanizada, do cuidar das pessoas, se traduz agora no seu papel estratégico como vice-prefeita? Sem dúvida, nós tivemos um plano de trabalho muito voltado na escuta, voltado na minha experiência enquanto assistente social, mas também enquanto gestora, né? E aí a gente começa a pensar numa perspectiva de cuidar da cidade com um olhar diferenciado. Um olhar atento para a inclusão, um olhar atento às mulheres, um olhar que possa gerar oportunidades, um olhar que as escolas saiam realmente dos muros, né, das quatro paredes, e que a gente possa ter projetos que atraiam as crianças, que não haja evasão escolar. Então, é um olhar de escuta, é um olhar singular, e é um olhar entendendo a especificidade de cada cidadão da nossa cidade, porque a gente até pode projetar inúmeras ações, mas é necessário pararmos e analisarmos o que a população deseja, qual realmente é o interesse dela. E, assim, esse meu olhar de assistente social, e assim, gente, não é um olhar de bonzinho, não, né? As pessoas se equivocam e acham que o assistente social é aquela pessoa que age sendo bonzinha. Mas não, a gente age na efetivação de direitos. E eu tenho muito orgulho de falar que toda a nossa ação ela é pautada no direito, ela é pautada no respeito, né? Não é benesse, não é favor, é a nossa obrigação. E quando a gente fala da minha atuação enquanto vice-prefeita, muitas das vezes eu escuto, o que mais eu tenho escutado nas ruas são as pessoas indagando: você é vice-prefeita e você trabalha? Como se o trabalhar fosse algo assim excepcional, totalmente fora da casinha. E não é, gente, é a minha obrigação, né? Eu fui eleita para trabalhar junto com o prefeito Netinho Reis e para atender as demandas da nossa população. E você está sempre na rua, né, Aline? Sempre na rua. Eu sempre disse que eu não seria uma vice-prefeita de gabinete. De gabinete, né? Muito bom. Duque de Caxias, Aline, é uma potência industrial e logística. Como a sua gestão, a sua e do Netinho Reis, pretende equilibrar esse crescimento econômico com a redução de desigualdades sociais na cidade? Cada vez que a gente gera oportunidade, a gente vai equilibrando as desigualdades sociais. A desigualdade social ela é formada por um conjunto, muitas das vezes, de ausência de políticas públicas. Quando a gente fala de enfrentamento à violência, a gente vai falar, sim, do policiamento, vamos falar das câmeras, né, da modernidade, mas eu preciso falar que eu preciso gerar renda, que eu tenho que ter moradia digna, que eu tenho que ter saneamento básico, que eu tenho que ter as escolas climatizadas, que eu preciso propor para os alunos da nossa rede um ambiente satisfatório, que ele se sinta acolhido, mas também que ele se sinta respeitado. Quando a gente fala de desigualdade social, a gente vai falar de estar, sim, favorecendo, ampliando os trabalhos da assistência social, ampliando o atendimento do CAD único, mas ensinando, através do serviço de convivência que é realizado nos CRAs, para que ele possa ter autonomia e que ele não precise mais desse benefício. A gente informa a população que ele pode também trabalhar e que ele não perde o seu benefício na forma integral. Isso é trabalhar as desigualdades sociais. É uma lacuna de políticas públicas. É quando a gente traz aquela parceria com a cultura. E a cultura, existem 3 pilares. Eu sempre falo sobre isso. 3 agentes fundamentais da gente enfrentar, não é nem equilibrar, tá? É de enfrentamento às desigualdades sociais. É a saúde,
é a educação, mas é a cultura, vai ser o lazer, vai ser o esporte. Todas essas políticas públicas somam força, se aglutinam, e a gente evita que uma criança seja cooptada pelo tráfico. A gente gera oportunidade para um adolescente através das Fundecs. Você tem que gerar oportunidade. A gente só emancipa uma cidade quando você cria mecanismo que ela possa ter o seu sustento, mas, principalmente, que ela possa se entender enquanto um agente transformador. Porque nós não vamos fazer nada sozinhos. Nós fazemos juntos, com a sociedade civil organizada, junto com a sociedade, junto com a atuação do poder público. Todo mundo é embutido num só propósito. Muito bom. Eu sei que nós estamos também vivendo hoje o maior programa, Caxias está executando o maior programa de desfavelização do estado do Rio de Janeiro e que está do Brasil, né, que fica no entorno ali do complexo de cidadania e direitos humanos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que o trabalho que está sendo realizado é fantástico nessa região. Sim, ali nós começamos com as desapropriações, né? Algumas das vezes é um pouco moroso, porque tem as situações judiciais. Uns concordam com a desapropriação, outros não concordam, e aí você vai naquela justificativa, naquele trabalho de convencimento, porque você tem que ouvir a população, não é chegar e desapropriar. A gente tem que explicar qual é a necessidade e sugerir que eles possam estar num lugar também que possa ter oportunidades. E ali a gente já começou a realização do complexo habitacional, mas algo que foi fundamental foi ter um espaço de lazer, como aquela praça, a revitalização. Aquela revitalização ela gera oportunidades para que a comunidade entenda que o processo é transformador, porque tanto a criança, tanto a mãe, quanto o pai, tanto o idoso, eles têm, sim, a necessidade e a oportunidade de brincar. Quando a gente fala que toda criança tem o direito de brincar, é verdade. Toda criança tem o direito de brincar, toda criança tem o direito de construir laços de afetividade. E aquele momento ali de lazer, ela vai gerar a relação afetiva com a sua mãe, com a sua avó, com seu tio, com seu pai, com os seus irmãos, com os seus primos. E a gente vem naquele complexo que ali já atua tem um restaurante do povo. Isso. São 2.000 refeições por dia, não é isso, Aline? Exatamente. A R$1? A R$1, e o café da manhã é 50 centavos. 50 centavos. Né? Inclusive, essa semana ele faz aniversário. Né? Estou sabendo. E a gente festeja, não pela o alimento, mas a gente festeja pela oportunidade de equilibrar a segurança alimentar. Né? Porque ali ele consegue ter um cardápio nutritivo, equilibrado, e aí você dá a oportunidade de equilibrar, de ter essa segurança alimentar. Tem o café da manhã, mas também tem o almoço. E dentro daquele complexo, a gente tem o Departamento de Atenção às Drogas e às Famílias, que faz um trabalho belíssimo com população em situação de rua. Ali eles podem tomar banho, trocar de roupa, cortar o cabelo. Tirar documentos, exatamente. É cidadania. Ao lado, a gente vai ter a junta, em cima tem a junta militar, tem o espaço LGBTQIA+, né? LGBT que é coordenado lá pela Charlene Rosa. Charlene, um beijo para você. Se eu não falar dela, ela me pega, tá, gente? E aí, assim, a gente traz também a proposta da Casa do Autista ali. Por que a Casa do Autista ali? Ali é um... desbloquear seu iPhone antes. Tá lá, gente. Meu telefone continua. Vou voltar na Casa do Autista, tá? Vou tirar meu telefone daqui, porque essa Siri louca vai começar a falar comigo. Vou voltar. E ali nós temos essa oportunidade de trazermos a Casa do Autista para aquele espaço. Por quê? Ali é um espaço central. Ali é localizado no 1º distrito, mas está perto da rodoviária, está próximo da estação de trem, ou seja, você está próximo da mobilidade urbana. Então, ali você consegue elencar os 4... A gente consegue elencar os 4 distritos num território. Então, assim, a Casa do Autista vai gerar oportunidade, vai cuidar da criança, mas vai cuidar também dessa mãe. E naquele espaço que já é considerado o complexo dos direitos humanos. Porque direitos humanos é isso, gente. É direito à vida, e a inclusão tem que fazer parte
da nossa trajetória, da nossa história, porque eu costumo dizer que a inclusão ela não inicia e ela termina. E a cada dia, a gente aprende e se desconstrói. Né? Não é construído a inclusão, a gente desconstrói uma sociedade que excluiu por muitos anos, por muitas décadas, a pessoa com deficiência como um todo, porque inclusão, ninguém escolhe, e é por isso que a gente mudou. Foi uma luta, ninguém, por falar, não era pessoa portadora de deficiência, era pessoa com deficiência, porque ninguém escolhe ter uma deficiência. Né? Não é uma condição que hoje eu tenho uma deficiência e amanhã não tenho mais. E a gente tem que entender que a sociedade precisa incluir, não importa qual vai ser a deficiência, temos que incluir todos. O deficiente visual, o auditivo, a comunidade surda, que é enorme na nossa cidade, as crianças atípicas, o cadeirante. E é por isso que é tão importante falarmos também do novo símbolo da inclusão. Eu tenho muito orgulho de falar do novo símbolo da inclusão, que também é do nosso deputado aqui federal, Auro Ribeiro, da nossa cidade, porque a cadeira de roda ela só conectava com o cadeirante. Você não identificava mais a cadeira de rodas como um símbolo da inclusão como um todo. Eu até queria pedir ao nosso pessoal da equipe técnica para depois jogar aqui na tela, né, o símbolo da inclusão, o novo símbolo da inclusão, que acho que é importante, né, para a nossa audiência conhecer, se familiarizar com isso. Mas, desculpa, continua, Aline, falando um pouco. Porque esse símbolo é como se fosse um boneco, um círculo, né? E aí, assim, porque a deficiência são inúmeros tipos de deficiência. A inteligência intelectual, é auditiva, como eu já falei, né? E a cadeira já não conectava mais. Então, esse símbolo é um símbolo hoje universal, internacional, que vai conectar todo e qualquer tipo de deficiência. Porque é isso, gente, é conexão. Nós precisamos nos conectarmos sempre com a população. Aline, para esse primeiro momento do mandato de vocês, do prefeito Netinho Reis, ao seu lado, quais foram assim, as prioridades imediatas que vocês estabeleceram para esse primeiro momento do mandato? Acho que a nossa primeira prioridade foi equilibrar o calendário de pagamento. Nós não tínhamos como darmos continuidade desrespeitando o direito trabalhista. Todo trabalhador é digno do seu salário. Ninguém trabalha de hobby. Não dá para você querer que tenha um médico, que você tenha um técnico de enfermagem, que você tenha um assistente social, que você tenha um profissional da limpeza, pode ser na limpeza, pode ser no café, trabalhando e preocupado com o dinheiro que ele não recebeu. Então, se a gente fala de qualidade de atendimento, de serviço, a primeira coisa que a gente tem que priorizar é essa mão de obra. Priorizando essa mão de obra porque nós somos os gestores. A mão de obra é quem está na ponta, é quem está nos hospitais, é quem vai estar nos CRAs, é quem vai estar nas secretarias, quem vai estar na rua fazendo a limpeza urbana. Então, você valorizou o trabalhador, você consegue implementar a qualidade do serviço. E aí nós começamos pela inclusão. Né? Nós começamos a inaugurar as primeiras praças inclusivas, porque era necessário que toda criança tivesse a oportunidade, como eu já mencionei. Toda criança tem o direito de brincar, toda criança tem o direito de sonhar, e toda criança tem o direito de ser inclusa. Né? Quando você fala de uma inclusão, ela tem que começar também nas praças, né? Para que a criança não fique mais sob aquela sentença de ficar somente dentro de casa. E aí você amplia o tarifa zero, a gente amplia os atendimentos na saúde, a gente passa a buscar mais projetos para a educação, porque a gente tem grandes obras, mas é preciso que a caixa, as obras, eu falo assim que as obras são as grandes caixas, mas o que tem dentro da caixa? São pessoas, e eu preciso cuidar das pessoas. Então, assim, a escola ela tem que ser rica em oportunidade, em atrativos, para que ela fique feliz dentro da unidade educacional. Assim também como o professor tem que ser valorizado, respeitado. Então, assim, são ações que, lógico, a gente já tem muito trabalho para percorrer? Temos. Afinal de contas, nós temos agora, são 3 anos, nós estamos no 2º ano de mandato, né, para
colocar em prática todo o nosso plano de governo. Mas nós já avançamos bastante e vamos avançar mais e mais. Nesse bloco agora, eu queria focar nas parcerias e desenvolvimento. Né? Muitas empresas buscam investir em cidades que oferecem essa estabilidade e uma mão de obra qualificada. Né? Como a prefeitura tem trabalhado para qualificar o cidadão caxiense para as vagas geradas pelo nosso polo industrial? Ótima. Eu gosto dessas perguntas. Você gosta, né? Gosto. Sem dúvida que a Fundec tem sido esse grande parceiro nosso nessa formação profissional e nessa qualificação. Eu acho que é única, né? Não existe outra igual. É uma escola técnica municipal. É a única, acho que até realmente que é a única. Acho que é única, não tem. Escola técnica municipal. Mas, para além da nossa escola técnica municipal, a gente também tem o Sistema S presente na nossa cidade, que são parceiros e que contribuem com esse desenvolvimento. Mas eu vou me atentar àquele polo industrial, né, em torno da refinaria, a Braskem. E aí a gente tem um polo da Fundec ali, que a gente consegue hoje atender 400 alunos, são 400 matrículas que são realizadas durante o período do semestre, né? E, geralmente, alguns cursos, como eletricista predial, como técnico de manutenção de elevadores, e tem um outro que eu não estou me... Operador de processo industrial petroquímico. É isso aí. Geralmente, essa mão de obra já sai dali empregada, porque é uma busca pelo mercado. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento, nós precisamos ofertar profissionais para aquilo que o mercado quer. Por isso que a escuta tem que ser assertiva. A gente não pode pensar, vou pensar num curso de hotelaria se eu não tenho um hotel na cidade. Hoje nós temos 2 hotéis na cidade, mas eu tenho muito mais outras formas de empregabilidade e eu preciso formar uma mão de obra que seja de acordo com a realidade local, para que o emprego fique na nossa cidade, fique para a nossa gente. Porque senão a empresa vem para a cidade, se instala na cidade, mas vai empregar de outros lugares. E é nossa responsabilidade também formarmos essa mão de obra. Quero trazer agora um pouco para o papel do empreendedorismo feminino, né? E dos pequenos negócios. Na sua visão, qual o papel dessas duas vertentes no desenvolvimento para Duque de Caxias? Elas são fundamentais, né? Porque, primeiro, que o empreendedorismo feminino é a força da mulher. Nós somos maioria absoluta, não só na nossa cidade, Duque de Caxias, mas no nosso estado, no nosso país. Mas, ainda assim, a gente tem situações de muitas violências. E o empreendedorismo feminino, ele abre uma porta para todas as mulheres. Né? Mulheres, mães atípicas, mães que não conseguem, muitas das vezes, ter um emprego formal, e aí ela vai conseguir daquela forma de renda, do tempo que ela tem disponível, ela gera renda. Essa geração de renda vai trabalhar o seu corpo, porque ela se sente produtora, ela sai daquela lacuna de apenas mãe, se eu estou falando de uma mãe atípica, ou de qualquer mãe solo, né? Ela sai daquela condição de mãe apenas e ela se vê enquanto mulher produtora, uma mulher empreendedora. E eu tenho muita alegria de falar que eu sou madrinha do Você Empreendedora. Fala um pouquinho sobre isso, Aline, para a gente. Vou falar. O Você Empreendedora é um canal também que nós temos, né, no YouTube, e nós temos encontros, que é o Café de Negócios. Nós temos encontros focais, na qual nós trazemos parceiros, como o próprio Sebrae, é um parceiro, a gente, em potencial, assim como outras profissionais, outras empreendedoras de sucesso da nossa cidade. A gente tem a Barradas agora, que está expandindo a cada dia mais na nossa cidade. E é linda a loja dela. Não sei se você já teve oportunidade. Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Ela acabou de inaugurar agora mais uma em primavera. E ela quis valorizar... Olha que fantástico, meninas. Ela quis valorizar o bairro primeiro dela. Ela começou no Pantanal, numa cafeteria com doces, toda rosa, com uma bicicleta na frente, com arvorismo, com paisagismo, valorizando o bairro dela primeiro, Pantanal. Depois ela foi lá para o Gramacho. Depois ela foi crescendo, foi para Xerém. Agora já está em primavera, já está em Jardim Primavera, e ela está crescendo. E sempre com essa característica de colocar a mulher como
a essência do negócio, né? Daquilo da forma que ela gosta, daquilo que dá um ambiente acolhedor, de um bom café, de uma boa conversa, num bairro que muitas das vezes as pessoas falam o seguinte: não vai dar certo, não. E ela está provando que está dando certo. Então, essas mulheres são inspiradoras, são exemplos. E o Você Empreendedora é esse canal. Né? Um canal para que cada mulher possa se inspirar em outras mulheres, que possa aprender, porque não adianta você pensar no negócio. E acho que a primeira regra básica é o seguinte: tira o teu CPF e tenha um CNPJ. Você não pode utilizar da sua conta física a sua conta para gerir o seu negócio. Eu não posso achar, por exemplo, se eu vou fazer um bolo de pote, que é uma delícia e dá muito certo, mas que eu vou querer pegar a farinha de trigo da minha despensa. Então, ela precisa entender que ela precisa separar os assuntos. A vida dela pessoal é uma, a vida dela empreendedora é outra. E a gente valoriza cada mulher, cada força, porque a mulher é tudo isso. E é uma forma que ela também tem, eu não posso deixar de falar, vocês sabem que a minha bandeira sempre vai ser as mulheres. Eu sou pautada no enfrentamento à violência contra a mulher. E uma das formas que a mulher tem de sair da zona de violência patrimonial, a forma também é empreender. Que muitas das vezes o agressor nem percebe que ela está empreendendo com esse intuito de ter a sua autonomia. Ele pode pensar que ela está fazendo passatempo para ela, né? E aí ela tem a forma de buscar essa autonomia financeira, porque muitas mulheres se submetem às violências, aos maus tratos, porque a mulher geralmente tem filhos. Então, ela sofre violência, mas ela pensa: com quem meu filho, como é que eu vou sustentar o meu filho? Como é que eu vou privar o meu filho de ter as coisas que o meu agressor dá? Porque ela se coloca, inclusive, muitas das vezes ela se vitimiza. Né? Ela coloca... ela não se vitimiza, né? Ela se coloca numa condição de que ela é corresponsável pelaquela agressão. E a gente tem que ter muito esse cuidado, né? Da gente não fazer juízo de valores, da gente não julgar as mulheres. Tem pessoas que falam assim: gente, mas ela está apanhando, por que ela está se submetendo a isso? Porque ela está pensando na sua família. Né? E eu vou sempre falar que a gente tem que buscar a cada dia mecanismos de enfrentamento, porque a violência ela não é só física. E ela começa naquela violência que é psicológica, patrimonial. A patrimonial é uma das campeãs de violência, aquela violência que ninguém enxerga, que ninguém vê. É igual à psicológica, ninguém vê. Só quem sente é a mulher. E a gente emancipar essa mulher para que ela possa entender que ela está sofrendo violência é um avanço para a nossa cidade, é um avanço para mim enquanto mulher, né, enquanto cidadã. E é um apelo que eu faço a toda a comunidade, a toda a sociedade, porque a nossa voz ela só vai ecoar se eu tiver parceiros, se eu tiver homens também que estejam nessa luta comigo e com todas as mulheres. Porque essa luta não é minha, essa luta é nossa. Eu sou mãe de menina de 12 anos e sou mãe de menino de 18 anos. E eu converso com o Gabriel a todo tempo, falando que ele precisa respeitar, que ele não faça nunca, jamais, com uma menina aquilo que ele não quer que faça com a irmã dele ou que ele não queira que faça com a mãe dele. Né? E quando a gente teve essa loucura aí desse estupro coletivo aí, eu sentei com ele, eu conversei com ele e eu falei: se porventura, eu sei que você nunca vai fazer isso, meu filho, mas se porventura você fizer algo errado, eu vou ser a primeira a tomar atitude, a primeira a te advertir, porque a gente ama, a gente cuida, mas nós em momento nenhum nós podemos ser coniventes. Né? Nós estamos na luta do ensinamento, nós estamos nessa luta mesmo de desconstruir uma sociedade patriarcal, uma sociedade que tende a excluir as mulheres, uma sociedade minha filha, não é porque eu sou vice-prefeita é que eu não tenho uma violência que não querem, muitas das vezes, me colocar de lado. Só que a gente luta diariamente. Eu posso ser toda empoderada na vida, posso ser assistente social como eu sou assistente social, mas todos os dias a mulher luta.
E eu encorajo a todas as mulheres a lutarem a cada dia mais e falar, vocês não estão só. Essa luta é de todas nós. Muito bom, Aline. Ainda no âmbito das parcerias público-privadas, como o setor empresarial pode colaborar de forma mais ativa nos projetos sociais da cidade? Perfeito. Eu quero fazer, inclusive, um convite a cada empresária, a cada empreendedor, a cada parceiro. Você não tem noção de quantas parcerias nós conseguimos trazer através das leis de incentivo, porque as leis de incentivos estão aí para isso, né? A gente não está tirando recursos de nenhum lugar, né? É direito. E a gente tem trago muitas parcerias para as unidades escolares. Por exemplo, Instituto Vini Júnior, ele veio para a nossa cidade, está atuando já em 2 escolas, ensinando através do esporte, mas através da tecnologia, para aquelas crianças que têm, muitas vezes, dificuldade no aprendizado, uma forma atrativa de aprender. A gente traz a parceiro, que é o Instituto Dindau. O Instituto Dindau é o mestre Bujão, e eu tenho uma alegria de falar que a gente está trazendo capoeira. Você dá para imaginar um cadeirante fazendo capoeira? É algo inédito, né? É algo inédito. Então, eles se apresentaram aqui no Teatro Raul Cortez. Se apresentaram com um grande projeto, foi magnífico. Foi magnífico e está presente nas nossas unidades escolares. Né? A gente trouxe projeto do óculos, acho que é Ler, eu não lembro o nome do projeto do óculos. Ler e Viver, graças a Deus, quem tem assessoria tem tudo nesta vida. Olha isso. Ver e viver. Hã? Ver e viver. O projeto Ver e Viver, que é um projeto de óculos para as crianças. Então, assim, a gente consegue identificar, leva as crianças para fazer exame de vista lá no hospital do olho, porque a gente tem hospital do olho na nossa cidade. Que é referência no Brasil. Referência, exatamente. E aí, assim, eles fornecem um óculos para a criança que não tem condições. Então, assim, existem muitas formas de parceria, né? E eu convido, gente, né, a engajar essas empresas através das leis de incentivo. E, assim, também, ó... Ali, no empresário que quer colaborar, né, de uma forma mais incisiva, ele procura o quê? O seu gabinete? Qual o setor da prefeitura? O meu gabinete, ele está de portas abertas, sempre. Então, pode me procurar, pode procurar a Secretaria de Educação, mas assim, eu vou ter o prazer de receber, vou ter o prazer de atender e de fazer essa ponte naquilo que é necessário, conectarmos no lugar necessário. Então, ó, empresário, Duque de Caxias, as escolas municipais estão de portas abertas. Muito bom. Nesse próximo bloco, Aline, eu quero falar um pouco sobre a conexão internacional, né? Inclusive a sua experiência na China. Em 2025, né, nós tivemos a oportunidade de realizar uma missão técnica muito importante lá na China, onde você participou do seminário de gestão de parques industriais. Nós vimos de perto como eles organizam a infraestrutura e a inovação. Quais foram os principais insights que você trouxe daquela imersão nos parques industriais chineses? E o que mais te impressionou na organização deles? Sem dúvida, essa pergunta é muito interessante, porque o que mais assim, me chamou a atenção é que eles valorizam a cultura deles. Eles conectam a nova tecnologia. Apesar de ser uma cultura milenar de 4.000 anos. Exatamente. Ou seja, eles avançam no novo sem esquecer do passado. E isso, gente, gera sentimento de pertencimento e de cuidado. Porque a nossa cidade cresce quando a sociedade entende co-participante, que ela faz parte desse processo. E nos parques industriais, nós víamos muito isso. A gente via aquela trajetória da tecnologia, e eu fiquei muito encantada com aquela parte de reciclagem. Através de galhos de plantas e folhas. E aí se faz aquele cenário, eu achei que era um arbusto, que eram plantas, né, à frente das praças. Tem planta também, tá, gente? Mas tem esse trabalho imersivo. E, assim, é um trabalho que, inclusive, ele absorve a água da chuva. Então, é uma forma de esponja. Aquele conceito de cidade esponja. Exatamente, é uma forma de conceito de cidade esponja. A gente tem vários conceitos de cidade esponja. Esse é um.
as praças serem um pouco mais baixas, ou termos alguns momentos que a construção já é mais baixa, então ela faz tipo uma bacia, e aí quando vem aquela água, ela vai para aquela bacia, ali fica submerso, mas a água não vai para casa. Mas eles avançam numa tecnologia e assim com muita seriedade, com muita responsabilidade. Trabalham muito linha de produção ainda. Eles conseguem fazer aquela montagem em 30 minutos de uma moto. Então, assim, eles trabalham... É trabalho acelerado, tá, gente? É trabalho lá, não tem sextou. Nós gostamos de sextou, nós gostamos de feriados, nós gostamos de final de semana. E eles trabalham numa escala semanal de trabalho, com uma folga por semana. Então, isso também me impactou muito, né? Nós somos brasileiros. Nós gostamos de trabalhar muito. Mas qual é o brasileiro que não gosta de um feriado? Aí, né, gente? Todo brasileiro gosta de um feriado. E eu também faço parte disso. Trabalho muito. Mas a gente gosta de curtir, porque quando tem um feriado, a gente curte a família, curte os amigos, faz um lazer diferente. E tudo isso vai contribuir com o crescimento da cidade. Porque quando a gente está bem, tudo vai fluir muito melhor. Aline, a gente sabe que na China a integração entre o governo, as empresas e a tecnologia, igual você falou, ela é muito fluida. Como você visualiza essa tríplice hélice funcionando aqui em Caxias para acelerar o nosso desenvolvimento? Olha, eu visualizo assim, a gente está numa nova roupagem hoje de tecnologia. Hoje a gente está falando de uma cidade mais moderna, de uma cidade que está tendo reconhecimento facial. Sim. Quando a gente fala de segurança, a gente vai falar, né, das novas câmeras. Do Smart Duke. Do Smart Duke, exatamente. E isso faz uma conexão com as nossas empresas. Porque toda empresa ela quer vir para uma cidade que vá trabalhar em prol de uma segurança. Então, a gente acaba nos conectando, né, com as empresas nessa forma de queremos construir uma cidade com mais segurança, mas que venha gerar muita oportunidade. A nossa cidade ela já é um território completamente, geograficamente, a nossa logística ela é funcional. Então, a empresa já vem para a cidade de Duque de Caxias pensando que ela está perto da Washington Luiz, que ela está de fácil acesso da Dutra, da Avenida Brasil, que ela tem um arco metropolitano. Então, nós cortamos praticamente todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Né? Isso atrai as empresas. E o que mais precisa para atrairmos as empresas para o nosso território é a gente investirmos também na segurança. A segurança é uma responsabilidade de todos, é do governo federal, é do governo estadual, mas também é do governo municipal. Então, assim, a gente acaba fazendo esta aliança de parceria, que nós vamos depender das empresas também, né? Porque é sempre uma parceria, ninguém constrói, ninguém desenvolve sozinho, mas a gente avança nesse crescimento. Muito bom. O pessoal aqui da equipe técnica estão falando comigo aqui no fone, né, que a audiência ela está fervilhando, né, com as suas informações, com o nosso papo, e nós temos assim algumas pessoas que desejam fazer algumas perguntas. Não é isso, Flavinha? Temos aqui a participação de uma pessoa. Qual o bairro? Fala o nome e o bairro, por favor. O Pedro, do Engenho do Porto. Ele perguntou o seguinte: quem quer trabalhar e crescer aqui na cidade, o que pode esperar de oportunidade nos próximos anos? Boa. Boa. Boa Pedro, né? Pedro, não é isso? Pedro, obrigada pela sua participação. Pedro, você pode gerar realmente as oportunidades, porque a gente tem investido na mobilidade, a gente tem investido na segurança, a gente tem investido na qualificação profissional, porque uma cidade se constrói, se desenvolve a partir da formação também de mão de obra. Né? A gente tem investido na saúde, na educação, porque nós entendemos que é um aglutinado de políticas públicas que vão contribuir para o desenvolvimento de uma cidade. Uma cidade realmente feliz é uma cidade autônoma. E nós queremos que cada morador da nossa cidade tenha autonomia e que possa ser o protagonista da sua própria história. Respondido, maravilha. Flavinha, tem mais uma pergunta? Mariana da Figueira perguntou o seguinte: qual cidade a senhora sonha em entregar para os nossos filhos? Boa. Amei, Mariana, amei. Gente, eu sonho muito mesmo. Eu sou a pessoa que sonha, mas que projeta. Porque não adianta sonhos sem projetos. E, assim, a gente está no 2º ano do nosso mandato. E o que a gente mais deseja,
o que nós projetamos, né, que nós sonhamos e que está no nosso plano de governo, é entregar uma cidade realmente que vá fazer a diferença, que vai cuidar da mãe, mas que vai cuidar do pai, que vai cuidar da criança, que vai gerar oportunidade para o adolescente, porque a gente não aceita mais perdermos adolescentes para a zona do tráfico. Isso, assim, nos incomoda. A gente sonha com uma cidade que as mulheres possam ser respeitadas, possam ser valorizadas. A gente sonha que tenhamos mais mulheres na política, que a gente tenha mais mulheres ocupando espaços públicos, que essa violência política possa ser extinta, não só da nossa cidade, mas também da nossa nação, que as mulheres possam ter oportunidade e que o respeito é fundamental. Então, assim, a gente projeta uma cidade da inclusão, uma cidade com mais segurança, uma cidade que tenha mais empresas ofertando empregos para os nossos moradores, que a gente tenha mais mobilidade urbana, que a gente possa ter... É oportunidade. Porque, assim, uma oportunidade, quando você pega uma criança, por exemplo, e a gente tem... Quando a gente consegue fechar parcerias, eu não falei no bloco anterior, e agora eu lembrei, quando a gente ensina uma criança um instrumento musical, um violino, através de projetos parceiros com as empresas, você está gerando oportunidade não só para aquela criança, mas para toda a família de aprender uma profissão. E nós temos alunos da nossa rede, a gente tem as orquestras que eles começaram a estudar na infância, né, na adolescência, e hoje são músicos. E aí eles começam a gerar daquilo que eles aprenderam na escola, através de um projeto social, a sua profissão. Então, assim, eu projeto, né, porque sonhar, a gente sonha sozinho. Mas eu sonho com todos vocês, porque nós sonhamos juntos. E quando nós sonhamos juntos, nós projetamos. Então, nós projetamos uma cidade de Duque de Caxias que realmente faça diferença, não só na vida, mas nas famílias duque-caxiense. Porque quando eu quero cuidar da criança, mas eu quero cuidar de todo o seio familiar. Né? Gerar as oportunidades mesmo, para que todo mundo tenha realmente direito à vez, direito à voz. A nossa cidade já não é uma cidade dormitório há muito tempo. Nós tiramos essas características e avançamos. Nós somos uma cidade, sim, que projeta pessoas. Quem aqui não conhece pessoas que estão em outros estados, trabalhando em lugares diferentes, que são de Duque de Caxias? Porque é de Duque de Caxias para o mundo. Mas nós queremos uma Duque de Caxias que tenha, sim, gente, que tenha muitos valores agregados. E esses valores agregados vão fazer diferença não só na minha vida, mas na vida de cada morador da nossa cidade. Perfeito, Aline, muito bom. Chegou um momento agora que eu gosto também, que é o momento do nosso ping-pong. Eu vou falar uma frase e você completa essa frase, tá bom? Uma virtude indispensável na política. Compromisso. Um desafio que te motiva? Um desafio que... E agora eu sou motivada a desafios. E desafios, para mim, é só degrau. E eu não me paro. Era para falar uma palavra só, né, não. gente? Misericórdia. Pode continuar, Aline, tá? Eu não paro em meio a desafio. Eu faço do desafio degrau. Então, assim, um desafio que te motiva. Que vai me motivar é o enfrentamento das violências. Eu sou mulher. E eu já falei, né, porque eu sou mulher, que eu não sofro violência. E eu gostaria que todas as mulheres tivessem a mesma oportunidade que eu busquei. Porque eu não nasci em berço de ouro, gente. Eu sou aluna, eu estudei na rede pública, eu sou filha de mãe solo. Minha mãe sofreu violência doméstica. Minha mãe se separou, quando voltou para casa, eu tinha 4 anos, quando eu voltei para casa dos meus pais. Só que eu tive uma mãe que sempre me projetou. E eu quero projetar essas mulheres que jamais elas venham desistir dos seus sonhos, dos seus objetivos. O que mais me motiva é isso, é a gente avançar, que a gente tenha mais mulheres que possam encorajar outras mulheres. Duque de Caxias em uma palavra. Gente, como é que eu falo Duque de Caxias em uma palavra? Uma palavra. Oportunidade. Duque de Caxias, a gente projeta que seja uma cidade que venha gerar oportunidades. Uma referência ou uma inspiração? Gente, aí eu vou puxar a sardinha, né, gente? Mas realmente é uma inspiração. É o meu marido, não posso deixar de falar.
é o Auro Ribeiro, que é o filho dessa terra, que sempre me incentivou, sempre me projetou, né, que valoriza a família, valoriza a arte, valoriza a cultura, que faz política pública independente de partido. Então, isso é inspirador, né? Não está preocupado com o seu mérito, mas está preocupado em fazer e deixar legado para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Né? O que não pode faltar na mesa de um gestor? Na mesa? Ética, compromisso e muita responsabilidade. Um conselho, vice-prefeita, que a senhora dá para quem quer empreender na Baixada Fluminense, especificamente em Duque de Caxias? Um conselho é que primeiro você estude o que você quer empreender, que você planeje, que você verifique o seu público-alvo, porque às vezes a gente quer empreender, por exemplo, com café. E eu quero fazer uma cafeteria maravilhosa, porém, eu estou numa área que só bebe chá. Então, eu preciso de me organizar, planejar. Um empreendedor organizado, planejado, ele vai longe. E a gente quer sempre receber empreendedores, empresários que tenham a mesma visão. Uma visão de horizonte, uma visão de sucesso, mas uma visão também de coparticipante, porque a gente quer a empresa na nossa cidade, mas a gente também quer que a empresa cuide da nossa cidade. Não adianta eu ter uma empresa na nossa cidade, e ela não pensar em acolher aquela população daquele território. Né? Ela precisa compreender que ela está ali para colaborar e não para explorar. Aline, estamos infelizmente chegando ao fim do nosso programa, mas o papo foi riquíssimo. Para encerrarmos, eu queria saber que mensagem você deixa para o empresário e para a população de Duque de Caxias que acredita no potencial da nossa cidade. Eu quero falar para vocês que eu sou parceira, que eu sou aliada, que vocês possam, a cada dia, estar na nossa cidade, empreendendo, mas também dando a oportunidade para cada morador da nossa cidade. Como eu já mencionei, a gente quer um empreendedor que entenda o seu papel também na nossa cidade. O papel de acolher, o papel de lutar conosco, o papel de investir na nossa cidade. Eu sempre falo de mudança, de transformação de uma sociedade. Eu sou assistente social, né, gente? Então, a gente vai militar sempre nessa autonomia da população. Porque assim, a gente não pode ficar feliz em saber que a gente tem praticamente mais de 250 mil pessoas inscritas no Cadastro Único. Não é que está recebendo Bolsa Família, não, tá, gente? Mas que está numa zona de vulnerabilidade e, em algum momento da vida, ela precisou. A gente quer que a nossa cidade cresça. E quando você desenvolve uma sociedade, como é que eu vou desenvolver a sociedade? Com aprendizado, com educação, conectando. A gente fala que conexões de pessoas são as melhores conexões que nós podemos fazer. Então, empreendedor, venha para a cidade, deixe o seu legado, mas saiba que você é coparticipante do processo de desenvolvimento da cidade de Duque de Caxias. Muito bom, esse foi mais um Conexões de Negócios, né, com a nossa vice-prefeita, Aline do Áureo. Uma honra tê-la aqui conosco, o papo foi riquíssimo, a participação da audiência foi extraordinária. Quero agradecer ao nosso público que está nos ouvindo, que está nos vendo pelas redes sociais. Curte, comente e compartilhe. Até a próxima.